Olá, pessoal. Essa então é a segunda parte da nossa aula sobre o capítulo 39 do livro de Gênesis. Se você não assistiu a primeira parte, então eu peço que você pare este vídeo nesse momento, vá no nosso canal, o youtube.com/c/monoteísta, e você então lá vai encontrar a primeira parte, né, do vídeo da série de Gênesis, né, ou pelo menos o capítulo 39, né, pegue do começo, ok? Se você já assistiu, então vamos dar sequência aqui ao que estávamos falando. Bom, então nós já falamos sobre como José foi parar na casa do Potifar, né, e vai acontecer o seguinte, então, a partir do versículo 7. Aconteceu que depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. Né? Aquela história igual à história dos dois irmãos, né? Aquele conto egípcio. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo que lhe pertence. Ele mesmo não é nesta casa mais poderoso do que eu, nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar tão grande mal e pecar contra o Senhor? Né? Então aqui Senhor é o tetragrama. Né? Muito bem. Quando você tem, né, essa situação, então você percebe o quê? Né? Que José ele está dizendo: olha, eu tenho acesso a tudo, né? Eu sou uma pessoa que recebeu esse voto de confiança, eu não vou pecar. Né? Esse não pecar, né, de José, diante dessa investida, né, da mulher de Potifar, ele tem esse objetivo de mostrar um José muito mais íntegro, muito mais maduro, né, muito mais preocupado com o próximo, totalmente diferente do José mais, né, adolescentezão que aparece no capítulo anterior, que não é o 38, na verdade é o 37, né? Então, o que vai acontecer? Ainda que ela lhe falasse a cada dia José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Reparem na função da roupa, né? A roupa, que era aquilo que dava a José o seu status, né? Então se torna um problema no capítulo anterior, quando seus irmãos justamente pegam, né, a roupa, molham de sangue, né, entregam para o pai, né, falando da túnica, né, e agora aqui novamente a roupa exercendo um papel importante, né, aqui mais uma vez, né, a mulher agarrando José pela roupa, né, e essa roupa vai fazer ele se ferrar, né? Então vamos continuar aqui. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos e saiu e fugiu. Vendo ele que deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, vendo que ele, deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas eu lancei um grande grito, e vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa a meu lado, saiu e fugiu. Colocou a roupa a seu lado, esperando que o Senhor viesse para a casa. Então, quando ela lhe disse as mesmas palavras, o escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar, e quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, disse: eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo numa prisão onde estavam os prisioneiros do rei. Bom, então a primeira coisa que chama a atenção aqui é justamente a questão da roupa, né? Como a roupa, que era aquilo que deixava José envaidecido, que deixava José se sentindo superior, num primeiro momento ela é usada justamente para quê? Né? Para enganar o pai, para dizer para o pai que José morrera. Então acaba sendo uma representação da desgraça de José, que é vendido aos escravos. E aqui, novamente, a roupa representa a ruína de José, a desgraça de José, porque José é acusado falsamente por causa da roupa. Né? Isso não é por acaso, né,
que o escriba está usando essa questão aí da roupa, né? Então a roupa aqui como um símbolo, né, justamente, né, de que aquela arrogância de José era o que estava colocando naquela situação e que ele precisava realmente deixar aquilo de lado, né? Que aquilo iria atrapalhar, né? Essa é a imagem que o leitor cria a partir desses relatos, né? Que José precisava deixar aquela condição para que ele pudesse chegar realmente no fundo do poço, entre aspas, né? E a partir dali, né, começar realmente a sua trajetória de ascensão, né? Muito bem. Então a questão da vestimenta na mão, né, a Jew Study Bible, ela vai falar o seguinte: a vestimenta deixada em sua mão, também no versículo 13, contrasta com a colocação de Potifar em suas mãos tudo que possuía, né? Então tem a coisa da mão, o trocadilho aqui com a mão, né? Então isso é usado como um jogo de palavras. O uso de uma vestimenta como evidência fraudulenta lembra os irmãos de José exibindo a túnica manchada de sangue para seu pai, no 37, de 31 a 33. E contrasta com a apresentação sincera de Tamar a Judá de selo, cordão e cajado, né, no 38, 25 a 26. Observe o contraste marcante entre a mulher que tenta desonrar seu casamento sem sucesso, a senhora do Potifar, e a mulher que também, agindo com ousadia e sedução, consegue cumprir a lei e assim garante a sobrevivência de sua família, Tamar, né? Talvez por isso até essa história da Tamar ela foi inserida onde ela foi inserida, né? De uma maneira, de uma certa forma, serve como contraste. As duas usam de sedução, né? Mas uma de uma forma honrosa, chamemos assim, para honrar, né, o costume do levirato, e a outra né, para desonrar o marido, né? Bom, então nós temos aqui exatamente, né, essas antíteses aqui, né, justamente para provocar, levar o leitor a pensar, né? Então o José, que é colocado numa posição de destaque, ele tem que deixar tudo que ele tem primeiro para depois poder exatamente, né, ser uma pessoa que aprende a gerir bem, né? Além do paralelo interessante com os irmãos de José pegando sua capa, deve-se notar aqui novamente a capa serve para identificar José. As roupas geralmente continham indicações de status, posição ou cargo e, portanto, podiam ser usadas dessa forma. O comentário da IVP Bible Background Commentary, né, de Gênesis 39, 16, na nossa cultura, a gente ainda carrega um pouco disso, né, nos uniformes, né? Outro dia eu fui fazer compras no Pão de Açúcar e eu estava com a camisa verde. E eu não me dei conta, né? Daqui a pouco começa um monte de gente vindo me fazer perguntas sobre os produtos, né? E aí que eu me dei conta que eu estava de verde, né? Que é a cor do uniforme, né, do Pão de Açúcar. Então a gente ainda tem um pouco isso, né? De identificar a função de uma pessoa, o status de uma pessoa a partir de elementos da vestimenta, né? Mas isso cada vez se faz menos, né? A gente está se tornando uma sociedade menos formal com relação a vestimentas. Eu não estou aqui avaliando se isso é bom ou ruim, poderia dar minha opinião, eu particularmente não gosto de formalismo na hora de se vestir, né? Mas independente de eu gostar ou não, é o que a sociedade está fazendo, né? Está caminhando. Tem gente que gosta, tem gente que acha legal, né? Mas naquela época você tinha muito mais essa questão também com relação ao status social. Isso a gente não tem muito, né? Assim, a gente tem, por exemplo, uma pessoa usa terno, né? Mesmo que seja uma pessoa mais humilde, né? Vai a um casamento, vai usar terno. Uma outra pessoa mais né, socialmente, numa posição social mais elevada, vai também usar o mesmo tipo de vestimenta, né? Pode usar um terno mais caro, mas usa o mesmo tipo de vestimenta, né? Então, lá não, naquela época, no Antigo Oriente Médio, a vestimenta também indicava o status, né? As pessoas que tinham status vestiam roupas coloridas, as tinturas eram muito caras, por isso, né, a gente falou da questão de Jacó dando a José uma vestimenta colorida, quer dizer, há um status aí de realeza, de importância, né? Então deixar as vestes de José provavelmente o identificavam, né, dentro da ideia que é construída pelo narrador. Ok, não é uma história literal, mas ele constrói uma imagem, né, de uma cena, ele constrói uma cena. E nessa cena, né, nessa narrativa, a vestimenta de José
o identificaria como uma pessoa de importância ali, o segundo após Potifar, que era, né, chefe aí da guarda de Faraó, portanto uma pessoa de muita importância no Egito, né? Então José ele assume um papel de muita importância e o deixar a vestimenta, né? Existe algo aí que o leitor daquela época captaria. A gente tem que fazer um pouco mais de esforço, porque a gente não está habituado com a cultura semita. É um pouco que eu estou tentando passar aqui para que vocês consigam ler o texto da mesma forma, ou igual não vai ser, mas vamos dizer, o máximo possível dentro da ótica do que seria para o leitor daquela época, né? Então ele veria isso, a coisa do status, de deixar o status, né, para poder justamente galgar posições mais elevadas, né? Judá via o Reino do Norte como um reino arrogante, né? Porque o Reino do Norte cresceu muito numa época, né? A gente já falou sobre isso, numa época anterior aí a Judá se tornar um reino importante, né? Então, e Judá carregava aquela coisa, né? De que eu fui um reino humilde e num dado momento eu fui exaltado. Israel não tinha muito isso. Então os textos de Judá trazem muito isso, né? Muito bem. A questão do preconceito com estrangeiros, né? Sua frase inteligente sugere uma esperança de lucrar com o ressentimento de um estrangeiro por sua equipe e talvez de seu chefe também, né? Na verdade aqui não é seu chefe, né? Seria seu marido, né? Seu marido também. Ele teve que nos trazer um hebreu, né? Aqui ela fica do lado de seus servos, traga-nos, né? Enquanto no versículo 17 ela fica do lado de seu marido, a quem você trouxe para nossa casa, embora em ambos os casos ela o culpe por apresentar José à família, né? Então aqui a mulher do Potifar, ela vai trazer um comentário xenofóbico, né? Ela vai trazer um preconceito contra os israelitas, né? Contra José. E isso era muito comum, né, naquela região, principalmente se você vinha de um povo menor, se você vinha de um povo menos importante. E Judá teve pouco tempo como um reino muito forte, né? Um reino mais forte. Pelo menos nesse primeiro momento, vai ter de novo depois, lá com a revolta dos Macabeus, né? Mas como Judá não era um povo muito forte, então Judá sofria preconceito das nações dominantes, né? Então isso era muito comum, né? E no Egito você tinha realmente um certo preconceito. Muitas vezes os povos, né, ali da região de Canaã, eles tinham que ir para o Egito na época, né, numa época que tivesse fome, etc. Isso era comum, né? A gente tem registros disso. A própria história do Êxodo fala um pouco sobre isso, né? Mas então os egípcios tinham um certo preconceito mesmo, né, com o pessoal, né? Com o pessoal de outros povos e tal. E isso é trazido na história, né, pela fala dela, né? E aqui, então, o que o escriba queria fazer trazendo isso? É possível que esse texto encorajasse um maior sentimento de unidade nacional entre os leitores, apelando para a xenofobia, algo que provavelmente já era um problema nos tempos do Reino do Sul. Então ele quer criar um pouco de empatia, né? E de uma empatia que depois ela vai se transformar num orgulho, né? Empatia do tipo, eu sei o que ele está passando, eu já passei por isso, ou eu conheço isso de perto, né? E isso vai, né, que o leitor conhecia isso, e isso vai se transformar num orgulho nacional posterior, já que José vai ser elevado, né? E houve um amalgamar aí das tradições de Judá e Israel, né? Então José passa a ser um patriarca não só para Israel, mas também para Judá, né? Então há uma elevação de status aí. A questão da culpa sutil, né? Agora ela culpa José principalmente e seu marido apenas indiretamente. Observe que aqui, como no versículo 15, ela descreve a vestimenta que foi deixada em sua mão, como comigo, em vez disso, sutilmente disfarçando seu envolvimento, né? Então, a mulher, ela conta uma história, obviamente, que disfarça, né, a posição dela, ela culpa o marido indiretamente, mas ela também não vai culpar muito, né, o marido, porque ela precisa justamente do marido, né? Ela sai distribuindo culpa, né, para todo lado, justamente para a ideia, né, para ela se safar. Essa é a ideia que o escriba tenta passar, né? Mas uma coisa interessante que vai ser comentada depois, né, tem um comentário que fala isso, mas eu já vou adiantar, que é o seguinte:
A punição para uma situação dessa, né, dele tentar estuprar a mulher do Potifar, seria pena de morte, não seria ser lançado na prisão. E o leitor sabia disso. Se em qualquer lugar do Oriente Médio, né, uma situação assim, a pessoa teria morrido. Então, como é que o leitor receberia essa informação? De duas possíveis maneiras, tá? E talvez até as duas podem se combinar. A primeira possibilidade é que o leitor recebesse isso como uma percepção aí de uma providência divina, né? Deus interferiu, o Eterno interferiu, de modo a não deixar que o pior acontecesse. Isso poderia ser uma leitura, tá? A outra leitura que se poderia fazer é que talvez Potifar não tivesse comprado tanto assim essa história. Talvez ele tivesse dúvida, né? Talvez o escriba queira construir essa história, nessa narrativa, fazendo o leitor perceber a coisa como uma dúvida da parte de Potifar, né? Assim, será que ele realmente fez isso? Eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, né, mas eu tenho que agir, obviamente há uma acusação grave, né, eu tenho que agir, mas eu não tenho certeza, então não vou matá-lo, eu vou lançá-lo na prisão. Então é possível que o escriba tivesse também insinuando um pouco essa ideia, tá? Ou a providência divina, ou essa ideia, ou talvez até ambas, tá? Seria o que o leitor daquela época poderia pegar. Assim ele ficou na prisão, mas o Eterno assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo o que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque o Eterno o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Então, novamente, você tem aqui aquela ideia, né, de que aonde os patriarcas estão, né, a bênção abraâmica, né, acompanha e eles prosperam e eles são muito, muito abençoados. Isso era importante também como um discurso para o Reino do Sul, né, num momento em que havia uma preocupação muito grande. E você tinha um contexto, né, por exemplo, né, na época exílica, pós-exílica, você tinha também uma preocupação, e aí talvez esse texto possa ser pós-exílico, né, que era a preocupação com os empreendimentos. Né? Em que sentido? Você tinha uma grande quantidade de judeus, aqui, ou judaítas, vamos chamar assim para não confundir com a ideia de povo judeu que hoje é mais ampla um pouco, né, do que isso, um pouco diferente, mas assim, é o mesmo povo, né? Apenas deixando claro aqui que eu estou falando da província da Judéia, né, do reino de Judá, enfim. Mas então, os judeus naquela época, naquela circunstância, você tinha alguns que estavam no exílio, que estavam fora, que não retornaram e que estavam sendo bem-sucedidos no que faziam, né? E você tinha aqueles que queriam voltar, né? E os que queriam voltar estavam, né, em condições às vezes muito difíceis, né? Porque tinham que reconstruir um lugar semiárido que havia sido destruído e que ainda estava sendo ocupado, né? Havia sido invadido por outros povos. Então, havia essa preocupação muito grande, né? E aí a questão, tá, mas por que o Eterno, né? Eles ainda pensavam muito a questão do Eterno como uma divindade regional, né? Como é que eu vou saber que o Eterno vai abençoar? Se o Eterno está em Judá, né? Se o Eterno está na região de Judá, se ali é onde ele habita, né? E se ele nos lançou para fora, né? Então aqui traz um pouco essa resposta, né? A bênção abraâmica é o que garante o sucesso. A bênção abraâmica é aquilo que explica o porquê que tanto fora, né, eles têm sucesso, quanto mesmo quando estiverem dentro, né, tem sucesso. Nas melhores condições ou nas piores condições. Né? Aqui José chega no fundo do poço e ainda assim ele é, né, abençoado e as pessoas colocam ele numa posição de confiança porque ele é abençoado. Então isso é uma mensagem que se tornou muito importante no pós-exílio, independente de quando ela foi escrita. Né? E aí o que eu falei, a punição branda, né? Mas a punição que Potifar impõe a José
é surpreendentemente branda para o crime de adultério. Isso sugere que Potifar não estava inteiramente convencido de sua culpa. O capítulo termina com uma nota mais positiva. A personalidade atraente de José, bem como a proteção do Senhor, uma vez mais leva ao sucesso quando obtém o favor do carcereiro, né? Então é exatamente isso, né? Eu tenho aqui uma garantia, né? Uma segurança de que o Eterno me abençoa porque eu tenho uma bênção patriarcal. Então tudo que eu fizer, se eu for íntegro, se eu for ético, se eu for correto, vai dar certo. Essa é a mensagem que o escriba está querendo transmitir e passar para as pessoas. É uma mensagem de encorajamento para que as pessoas pudessem efetivamente, né, confiar naquele empreendimento em Judá, né? Se for pré-exílico, ainda assim você tem essa questão também, né, de que havia, né, uma preocupação, porque Judá em alguns momentos foi invadido, né, pela Assíria, sofreu tentativa de invasão por Israel, sofreu alguns reveses, etc. Então essa ideia pode também ter origem aí, tá bom? Muito bem. A questão do desfecho, a história termina onde começou, com uma afirmação da presença do Senhor nos negócios de José e o sucesso que ela traz. Mesmo na prisão, o jovem, que era o segundo na classificação em sua família, o segundo na posição de mordomo-chefe, atinge o mesmo status quando o diretor o coloca como encarregado dos outros prisioneiros. Então isso, de certa forma, coloca, né, José numa, né, vamos dizer assim, a ideia de que José era o preferido de Jacó, portanto o segundo, né, entre aspas, depois ele é o preferido de Potifar, então ele é o segundo, o preferido do mordomo-chefe. Tudo isso, né, é reinterpretado então pelo escriba, né, do Reino do Sul como isso é assim porque o Eterno quis assim, porque vai ter uma providência lá na frente, não porque de fato existe um status político de supremacia dos descendentes de José, descendentes diretos, né, que seriam justamente né, Efraim e Manassés. Ok? Muito bem, pessoal. Então nós chegamos aqui ao final, né, do capítulo 39, é um capítulo um pouco mais curtinho, e eu gostaria de fazer um apelo aqui a você, né, se você aprecia o nosso trabalho, a gente precisa muito da ajuda de vocês se vocês querem que essas aulas continuem, né? Nós vamos entrar em 2021 aí, né? E eu quero muito estar com vocês ajudando a fazer cada vez mais aulas e produzindo mais conteúdo, mas isso só vai acontecer se realmente houver um apoio das pessoas. Então, eu peço que você ajude. Forma mais fácil é o Pix, né, que está aqui no rodapé. universomonoteísta@gmail.com é também o meu e-mail, né? Mas temos também conta no Itaú, né? Eu tenho também Itaú, Caixa ou Banco do Brasil, o que ficar mais fácil para você, mas seja generoso, né? Retribua esse esforço que está sendo feito, né? No sentido de trazer a você um conteúdo de qualidade, né? Retribua para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.